Os fatos todos já conhecem. Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem de rejeito de mineração da empresa Vale, na cidade de Brumadinho, rompeu. Ainda com muitos desaparecidos, já pode ser considerada como a maior tragédia trabalhista da história do Brasil. E repetiu diversas cenas de 3 anos antes, quando uma barragem da empresa Samarco, na cidade de Mariana, havia rompido e criado a que já é considerada a maior tragédia ambiental do mundo ligada à mineração. Nessa aula, nós estudaremos o contexto e as causas do rompimento das barragens, como um exemplo de impactos ambientais ocorridos no momento da extração, uma etapa fundamental do atual sistema econômico global. No caminho, aproveitaremos para revisar alguns conceitos importantes da geografia, já estudados em anos anteriores. Boa aula e até mais! As políticas econômicas predominantes no Brasil desde a ditadura militar, e especialmente reforçadas com as políticas neoliberais dos anos 1990, reforçaram um modelo econômico primário exportador, ou seja, reafirmando a nossa origem colonial, nos especializamos na divisão internacional do trabalho nas atividades de extração e produção de produtos primários, as chamadas commodities. Basicamente, são produtos ligados à energia e às matérias-primas, tanto minerais quanto agrícolas. Ou seja, basicamente atividades que envolvem a exploração de sistemas naturais da Terra. Dada a localização geográfica do Brasil e suas riquezas naturais, alguns dizem que esse seria o nosso papel natural. Mas será que é um modelo sustentável ou capaz de gerar um verdadeiro desenvolvimento para o povo brasileiro? Nos anos mais recentes, vivemos aquilo que ficou conhecido como o boom das commodities, ou seja, um crescimento acelerado do preço das matérias-primas vendidas no mercado mundial. Se refere a esse processo aqui, que vai do início dos anos 2000 até mais ou menos 2011, muito ligado ao crescimento da China e repetindo padrões históricos de explosão no preço desses produtos. De todo modo, vale identificar que o preço das commodities apresenta uma tendência de queda, como aparece nesse gráfico, nessa linha tracejada laranja. Acho que é laranja. E exatamente nesse processo do chamado boom de commodities, o Brasil desempenhou um papel importante. Essa é uma representação do Atlas da Complexidade Econômica dos produtos exportados pelo Brasil em 2016. Aqui podemos perceber a importância das commodities agrícolas, então soja, açúcar, café, milho, algodão e suco de fruta e vários outros produtos primários ligados à agricultura e também a importância da exploração mineral na pauta exportadora brasileira, ultrapassando aí os 12%, mas concentrado principalmente no ferro e no petróleo cru, né? No que se refere ao ferro e ao minério de ferro e seus concentrados, apenas isso já representa 17 bilhões de dólares na pauta de exportação brasileira, o que é um número considerável. A ideia de que o boom de commodities está associado ao crescimento da China fica bastante evidente nos principais países consumidores dos produtos brasileiros. E aqui a China ultrapassou os Estados Unidos, alcançando quase 20% de consumo na pauta exportadora do Brasil. Mas vale destacar também a importância da União Europeia, presente aqui em azul, e ainda a relevância dos Estados Unidos, com 12% de consumo. No que se refere aos países da América do Sul, vale destacar que aí não consomem predominantemente eh, produtos primários, e sim os manufaturados ou serviços que o Brasil se destaca também na exportação. A relevância do Brasil na exportação de produtos minerais, especialmente minerais metálicos, tem a ver com a sua estrutura geológica, com a estrutura geológica do território brasileiro. O termo estrutura geológica nós utilizamos para refletir sobre a composição
interna dos terrenos da superfície terrestre. É como se fosse um raio-x da superfície terrestre. Pense num raio-x do seu braço. Ele vai mostrar a composição óssea, ele vai mostrar a sua estrutura. O relevo se refere à forma da superfície terrestre. Tomando a metáfora do braço, se você bater o braço e surgir um calo, você está falando da forma, do relevo. Aí a diferença é entre geologia, que trata da estrutura, e geomorfologia, que trata da forma. Nessa representação, a gente vê as três principais estruturas geológicas que existem na superfície terrestre. O escudo cristalino são aquelas superfícies mais antigas, formadas desde o início da Terra. Então, elas apresentam até 4,5 bilhões de anos e acompanha todo o processo inicial de formação da superfície da Terra até o surgimento mais evidente da vida. Esse escudo cristalino forma um embasamento rochoso dos continentes. Veja que aqui embaixo também é um escudo cristalino, mas ele aflora apenas em alguns momentos. Por isso que você também pode ter o nome de afloramentos cristalinos. Outros termos que são usados são crátons ou plataformas. Bacias sedimentares já são aquelas áreas formadas pela deposição de sedimentos que decorrem da erosão do escudo cristalino e dos dobramentos modernos. Então, a água da chuva, o vento, mudança de temperatura, vai decompondo essas rochas que vão caindo nas bacias sedimentares e aí formando uma nova estrutura geológica com um novo conjunto de rochas, em que predominam as rochas sedimentares. Já os dobramentos modernos são um resultado mais recente, ou seja, predominantemente de 65 milhões de anos para cá. Seno significa recente, então é vida recente. 65 milhões de anos para cá, que resultam então do choque das placas tectônicas. No que se refere aos recursos minerais que são encontrados nessas rochas, nos escudos cristalinos se destacam os minerais, especialmente os minerais metálicos. Já nas bacias sedimentares é onde encontraremos os combustíveis fósseis. Afinal, o fóssil tem que ter sido formado pela deposição de sedimentos. Sim, a estrutura geológica se refere a uma classificação da litosfera, na qual a gente considera a origem qual é o processo que deu origem àquele terreno, portanto, a sua idade e também os tipos de rochas predominantes. São magmáticas, metamórficas ou sedimentares. Esse é o conceito básico de estrutura geológica. Quando olhamos para a estrutura geológica do território brasileiro, a gente vê a predominância clara de bacias sedimentares e a ausência de dobramentos modernos. O que nós temos no território brasileiro, então, são embasamento cristalino que aflora acima da Amazônia, bem no norte do país, e no meio do território brasileiro, o escudo brasileiro, muitas vezes é assim chamado, aqui, e as bacias sedimentares. A exploração dos recursos minerais, portanto, está vinculado ao tipo de terreno que existe. Você pode pausar o vídeo, dar uma olhada nesse mapa, pode não. Pause o vídeo, dê uma olhada nesse mapa e perceba como minerais metálicos ocorrem nessas áreas mais amareladas do mapa, exatamente nos escudos cristalinos, tanto das Guianas, mas principalmente no chamado escudo brasileiro. De outro lado, quando falamos da exploração de petróleo e gás, ela ocorre apenas nas áreas de bacias sedimentares, também mais amarelinho nesse mapa, tanto aqui na Amazônia, mas principalmente no litoral brasileiro, que é onde se encontra o pré-sal. Entender essa estrutura geológica do território brasileiro permite compreender também a importância da mineração para a nossa história e também para a economia atual. A mineração é exatamente esse processo de exploração das rochas para a extração dos minerais, das substâncias minerais presentes nas províncias geológicas.
Mas nem tudo que resulta da mineração é economicamente aproveitável. Esta é uma barragem de rejeitos. Rejeitos é tudo aquilo que sobra do processo de mineração, como produtos químicos que são utilizados para a extração do minério e também dos minérios que não são utilizados. A barragem de rejeitos é, na verdade, uma forma ambientalmente sustentável de guardar esses rejeitos. A outra opção seria o descarte direto no leito dos rios e também na vegetação ao redor. A forma mais comum no Brasil de construção de barragens é uma barragem a montante. A montante significa que é acima. Dê uma olhada nesse esquema representativo desse tipo de barragem. Temos um tapete drenante e um dique de partida. Esse dique de partida passa a reter os rejeitos que são depositados. A partir daí, a barragem é construída acima dos rejeitos. Isso exige necessariamente uma boa drenagem. Aqui você pode pausar o vídeo também e analisar as diversas formas de construção de uma barragem. A mais comum no Brasil é a barragem a montante, que é exatamente a menos segura, embora a mais barata. A opção por essa forma de barragem tem a ver especialmente pelo aspecto econômico, ou seja, pelo custo envolvido, mesmo que você tenha um risco muito maior. Toda tragédia tão grande como as vividas agora em Minas Gerais envolve um conjunto muito variável e complexo de causas. Nós temos um pouco mais de informações sobre o rompimento da barragem de Mariana, mas ainda assim não há um consenso, mesmo entre especialistas, de quais são as principais variáveis e as principais determinantes. Mas com certeza teve bastante relevância o crescimento acelerado que foi identificado na barragem de Fundão. A barragem de Fundão, que é aquela que rompeu em Mariana, da empresa Samarco, foi construída nos anos 2000, ou seja, ao longo do próprio boom das commodities, e apresentou uma taxa de crescimento de 13 metros por ano. Vale destacar que os métodos internacionais de construção desse tipo de barragem recomendam um ritmo de 4 a 9 metros por ano, para dar tempo de a lama secar, se solidificar e não colocar em risco a parede da barragem. Outro destaque vai para o próprio ano de 2015, no qual o crescimento chegou a 23 metros. Lembrem-se, o indicado era até 9. Outro fator determinante do rompimento da barragem refere-se às falhas de monitoramento das condições de segurança, especialmente de pressão e nível de água. Uma barragem como essa se rompe quando entra em liquefação, ou seja, quando a lama vai assumindo a forma de água e pressiona a parede, que é feita de terra e também se transforma em água. Daí a importância de controlar o ritmo de crescimento, permitindo a solidificação do rejeito e de monitorar as condições da parede. Especialistas reconhecem que, mesmo com a queda do preço do minério de ferro, a empresa Samarco continuou apresentando lucros, agora relacionado ao corte de custos, especialmente os custos relativos à segurança de barragem e às questões ambientais. Vários problemas ainda foram identificados no processo de licenciamento ambiental da barragem, tanto na instalação como no seu acompanhamento. Não deixe de registrar, então, em sua opinião, o que o caso dessas tragédias revela sobre o modelo de desenvolvimento predominante no mundo atual e a ideia de desenvolvimento sustentável?